O que faria se descobrisse um segredo sombrio de sua esposa? Devido a vários arrombamentos nos bairros próximos, achei prudente adquirir um sistema de segurança. Comprei um sem-fio e instalei alarmes de fumaça e sensores de abertura e fechamento em cada uma das portas. Minha esposa vinha me pedindo há um tempo para substituir os alarmes de fumaça, mas quando contei a ela sobre os sensores, ela ficou furiosa. Ela não conseguiu explicar porque achava que era uma má ideia, mas não se sentia nada confortável com eles instalados. Não vi lógica nisso. Consultei um amigo sobre o problema e depois de me ouvir, ele estava na mesma situação que eu. Não fazia sentido lógico não ter os sensores nas portas, mas foi aqui que o rumo da minha vida mudou. Após um silêncio pensativo, meu amigo me perguntou: Você já pensou que pode haver outra pessoa entrando e saindo enquanto você não está? Parece que ela não quer que você veja essa atividade, o que explicaria o desconforto dela com os sensores. Em vez de socá-lo por acusá-la, apenas resmunguei. Mas isso me incomodou todos os dias. Uma semana depois, tive uma viagem de negócios que durou 3 noites e quando verifiquei o sistema de alarme à noite, ele estava offline. Na manhã seguinte estava online novamente. Engoli isso e não disse nada a ela, mas o padrão se repetiu nas próximas 2 noites. Offline e depois online novamente. Mencionei isso ao meu amigo e ele disse: Sistemas de alarme não são tão instáveis. Você não acha estranho que ele fique offline quando você está fora, mas nunca tem esse problema quando você está por perto? Então, fui a uma loja exclusiva e comprei uma câmera para conectar ao sistema, posicionando-a para filmar o próprio sistema. Assim eu poderia ver se minha esposa estava desligando manualmente. Fiquei tentado a contar a ela sobre isso, mas não o fiz. Na semana seguinte, tive uma viagem de um dia e o sistema da casa ficou offline novamente, mas dessa vez eu tinha uma gravação. Visualmente vi que minha esposa estava desligando o sistema. Meu amigo com quem vinha conversando sobre tudo isso é por acaso o advogado. Se não fosse por ele, eu estaria perdido. Quis confrontá-la com minhas suspeitas imediatamente, mas meu amigo disse: Não, você não tem evidências suficientes. Precisa ser paciente. Perguntei a ele como eu conseguiria as evidências se ela estava desligando o sistema. Ele disse: Consiga um chamariz e me explicou. Então, comprei outro hub para o sistema de segurança. Coloquei o original debaixo do balcão e fora de vista, mas conectei o novo como se fosse o original. Estava muito ansioso para ver se funcionaria. Então disse a ela que tinha outra viagem de um dia no dia seguinte. Saí por um dia e fiquei fora de vista. Como esperado, ela apareceu na gravação desligando o sistema. Mas consegui os registros do sistema mostrando que os sensores de abertura das portas foram acionados. Eu a peguei, mas meu amigo me disse que ainda não era o suficiente. Então fui muito paciente e montei o resto em etapas, deixando-a escapar a cada vez e a cada vez, reunindo mais e mais evidências. Consegui outra câmera para o sistema, uma sem fio, e a posicionei voltada para a porta de entrada que havia sido acionada. Ao longo de várias descobertas, descobri que ela estava recebendo um visitante masculino. Ele estacionava o carro algumas ruas adiante e eu descobri qual era o carro dele. Meu amigo me disse que era mais fácil colocar um GPS no carro dele, o que é ilegal, mas melhor do que segui-lo e ser pego fazendo isso. Então esperei e disse à minha esposa que estaria trabalhando na cidade a 40 milhas de distância e que faria isso pelo resto da semana. Tirei uma semana de folga do trabalho. Nesse dia, o amante veio e eu coloquei um GPS no carro dele. Ele enviaria um sinal ao meu Rugo. Nos dias seguintes, rastrei isso no meu laptop em tempo real. E quando ele estava em casa, o GPS me dava uma localização exata no nosso estado. Podemos pesquisar informações de propriedades online e descobrir quem é o proprietário? Então agora eu tinha o nome do amante secreto da minha esposa, Alexander, e o nome da esposa dele. Eles estavam casados há 17 anos, com todos os filhos no ensino médio, então coloquei a câmera sem fio no nosso quarto, só para descobrir que eles não estavam sendo íntimos na nossa cama, mas no nosso closet amplo, que é espaçoso o suficiente para isso. A câmera capturou o áudio, mas não o vídeo. No entanto, capturei alguns vídeos, como ele saindo do Closet News, mas não a ação em si. Esperei até que ela saísse para fazer compras um dia e reposicionei a câmera no closet. Na próxima vez que ele veio, peguei-os em pleno ato. Meu amigo me disse que, embora eu tivesse evidências suficientes, ela ainda negaria, porque não queria colocá-lo em problemas com a esposa dele. Então, ela se manteria firme e não cederia. A melhor opção seria juntar todas essas coisas e entregá-las anonimamente à esposa do amante. Uma vez que isso acontecesse, os dominós cairiam para trás e minha esposa teria que vir até mim com uma confissão. Se eu fizesse isso direito, poderia apagar todas as minhas pegadas da situação, evitando ser o acusador. Gostei desse plano, mas realmente queria resolver isso logo. Então, usei um software de edição de vídeo e juntei todas as partes e etapas da investigação que conduzi, datas, horários, tudo e organizei numa linha do tempo. Essa parte foi divertida, então adicionei legendas de contexto para mais informações. Quando terminei, senti vontade de adicionar música, então usei músicas de espionagem como Missão Impossível, quando os dois amantes se encontravam na porta. Usei melodias de Girsvin, e para a grande cena de amor, coloquei uma música de rock do Billy Idol. Até adicionei sons de close-up. Estava descarregando toda a minha raiva enquanto fazia isso. Parece um pouco estranho, mas havia uma emoção estranha em não apenas ter vencido o jogo, mas dominado ele. E agora eu estava prestes a enganá-la em vez de ser ao contrário. Então decidi fazer um trabalho
Impecável. Adicionei pop-ups cômicos ao lado das cabeças deles com balões de pensamento com frases engraçadas, e histericamente depois que terminei, não pude evitar me perguntar se estava perdendo o juízo, mas quando entreguei o vídeo à esposa do amante, ela não sabia quem eu era. Disse que estava fazendo uma investigação de antecedentes sobre o marido dela para uma nova posição que ele estava sendo considerado no trabalho, e depois de segui-lo, foi isso que descobri, deixei o filme caseiro com ela. Só muito tempo depois, ela descobriu quem eu era. Depois de deixar o vídeo com a esposa traída, esperei as bombas explodirem. Naquela noite, minha esposa veio até mim com os olhos cheios de lágrimas e confessou tudo. Perguntei por agora e ela me disse que a esposa havia chamado com as informações e como as obteve. Ela disse à minha esposa que permitiria que ela me contasse primeiro, mas que o faria se minha esposa não o fizesse. Então, minha esposa se antecipou e despejou tudo sobre tudo. Tive a presença de espírito de manter a câmera sem fio à mão na sala, e quando ela começou a confissão, comecei a gravar, consegui toda a confissão gravada e de bônus fiz ela admitir que estava fazendo isso há quase 4 anos com esse cara. Ela ficou grávida dele uma vez e teve um aborto espontâneo. Ainda me lembro do episódio. Ela inventou uma razão médica falsa para isso. Eu estava muito preocupado com a saúde dela quando aconteceu. Muito estúpido. Eu sei, foi extremamente satisfatório. Fingir ignorância enquanto ela confessava seu coração. Disse a ela que queria que ela pedisse o divórcio, começasse os papéis e assumisse que não receberia nada no acordo, mas que eu daria algo a ela depois para ganhar crédito pela minha boa vontade. E tudo isso. Ela não aceitou nada disso. Contratou um advogado que tentou garantir a ela mais da metade dos bens comunitários, incluindo a casa, e me deixar com todas as dívidas do cartão de crédito e pagar as custas advocatícias pela minha metade. O advogado dela fez parecer um caso de uma noite só. Meu advogado argumentou que ela não deveria receber nada e apresentou todas as evidências, incluindo coisas que a outra esposa não tinha. Ainda não tínhamos um juiz, então o juiz ficou do lado do meu advogado. Já que eu tinha gravação de que ela me enganava há quase 4 anos, meu advogado também argumentou que eu havia oferecido dar algo a ela se ela tornasse isso simples e curto. Também ofereci enterrar o caso de traição para que ninguém mais tivesse que falar sobre isso, e esse era o propósito de fazer ela pedir o divórcio primeiro para parecer que ela me deixou por conta própria. O que é verdade, ela me deixou quando começou a trair. Curiosamente, o amante dela veio à audiência e sentou-se no fundo. E como nunca nos encontramos oficialmente, acho que ele pensou que eu não sabia quem ele era. Apresentei-me a ele durante um intervalo e ele me deu um nome falso e mentiu, dizendo que sua audiência seria próxima. Por isso estava lá, corrigiu e disse exatamente quem ele era e por estava lá. Pensei que ele iria embora nesse momento, mas ele ficou. O amante e a esposa dele se divorciaram. Ela ficou com a maior parte. Algum tempo depois, eles se encontraram por acaso em um supermercado e trocaram saudações superficiais quando passei por eles entrando na loja. Não os vi ali parados, mas a vi na loja logo depois, mas não disse nada. Ela me encurralou sozinho na sessão de laticínios e disse: "Você deixou algumas informações valiosas comigo há não muito tempo." Confirmei e trocamos algumas frases sobre como estávamos, até que ela disse: "Você é o marido que descobriu tudo." Então confessei quem eu era. Ela me agradeceu pelo meu autocontrole e por ter pacientemente reunido evidências adequadas e feito com que fossem válidas. Recebi uma ligação da minha ex naquela noite. Ela descobriu o papel que eu desempenhei em toda essa situação e estava completamente furiosa. Aparentemente, o outro casal fez as contas e descobriu quem eu era. O amante ligou para minha ex e contou a ela sobre isso. Até aquele momento, todos acreditaram na história inicial de que um investigador relacionado ao trabalho entregou suas descobertas. Disse a minha ex-esposa: "E daí você veio até mim e confessou." Não precisei bancar o policial mal, bater na mesa e te pressionar. Estava claro que era hora de confessar e você sabia disso? Ela disse: "Não, se eu soubesse, não teria confessado exatamente." Consegui o que queria da única maneira que poderia ter conseguido. E, francamente, me diverti muito fazendo isso. Para qualquer um que planeje confrontar sua esposa, não faça isso em tempo real enquanto ela flerta ou comete atos suspeitos de infidelidade. Espere pacientemente, tire fotos e reúna as evidências.